dia, boa tarde, boa noite. O meu pessoal de São Paulo, né, que está habituado com a manutenção presencial, a nossa primeira experiência na modalidade online, né, a presencial em São Paulo, ela existe desde 2004, 13 anos. Na modalidade online, com o meu pessoal de São Paulo, é a nossa primeira experiência, né? Vamos ver como é que a gente se comporta. Eu espero que vocês tenham todos, né, assistido o vídeo na página principal do site. Nesse vídeo eu falo sobre todos os cursos que tem no site e comento também bastante sobre a manutenção. Então eu espero que vocês tenham visto esse vídeo de abertura. Eu vou repetir só um pedacinho do que eu disse da manutenção lá. Veja, é fundamental que você tente resolver a manutenção antes de assistir a correção. Imprime a manutenção, tenta resolver, resolve a manutenção. Depois que você tentou resolver a manutenção, eu estou colocando junto com as manutenções uma coisa chamada, que eu estou chamando de anotações de aula. O que são essas anotações? É tudo aquilo que eu escrevo aqui durante a aula, né? Então, na hora de ver a correção, tenham em mãos o exercício, que eu vou ficar lendo, não vou ficar trocando de tela toda hora, é horrível. Tenho em mãos, então, os exercícios, a manutenção e essas anotações, para você poder acompanhar a explicação. Tá bom, galera? Vamos ver, então, como é que a gente se comporta. Vamos lá. Questão número 1. Em relação aos saldos existentes no diferido e na reserva de reavaliação, bom, a questão vai falar de diferido e de reserva de reavaliação. Vamos lá para as anotações de aula. A Lei 11.638 disse assim, que a partir de 1º de janeiro de 2008, a reserva de reavaliação foi extinta e os saldos existentes na reserva deverão ser mantidos até a sua total realização ou serem estornados até 31 de dezembro de 2008. O que eu podia fazer com a reserva de reavaliação, já que ela foi extinta a partir de 1º de janeiro de 2008? Uma primeira possibilidade era estornar. Legal. Vamos imaginar o seguinte, que eu tinha um edifício lá no meu imobilizado, custo de aquisição 10 mil. Até 31 de dezembro de 2007, era permitida a chamada reavaliação espontânea de ativos. Eu contratava uma empresa especializada em reavaliação de ativos e, com base em um laudo fornecido por essa empresa, eu reavaliava o meu ativo. Vamos imaginar que eu obtive um laudo cujo valor de mercado do edifício passou de 10 para 12 mil. Eu procedia, então, à reavaliação desse ativo. Como é que eu fazia? Eu debitava o bem que estava sendo reavaliado e creditava lá no patrimônio líquido, todas as reservas são de patrimônio líquido, reserva de reavaliação. Isso foi permitido até 2007. A partir de 2008, o que eu poderia fazer com essa reserva aqui? A primeira possibilidade era estornar, ou seja, dou um débito na reserva e credito contra o bem que foi reavaliado. Isso pode ser feito até o final de 2008. Nessa hipótese, o bem voltaria na minha contabilidade ao seu custo original, seu custo de aquisição 10 mil, e a reserva ficaria com saldo zero, desapareceria. Isso foi até 2008, final de 2008, poderia ter estornado. Ou eu poderia manter essa reserva até a sua total realização, segunda hipótese. Bom, como é que eu realizo a reserva de reavaliação? Por venda. Se eu vender o bem reavaliado, eu realizo 100% da reserva. Por sua obsolescência, eu também realizaria 100% da reserva.
o bem se tornou obsoleto. Se bem que hoje, com o teste de recuperabilidade, eu não mantenho um ativo obsoleto da minha empresa, né? Depois a gente vê o que acontece com a reserva de reavaliação quando eu tenho perda ao valor recuperado. Depois a gente vê isso. Ou eu poderia realizar essa reserva por depreciação, amortização ou exaustão. Veja, eu tinha uma reserva de reavaliação de R$ 2.000 no meu exemplo, não é? Era um edifício. Edifício sofre depreciação. Vamos imaginar que eu tenha depreciado 20% de edifício. Eu realizaria essa reserva nos mesmos 20%. Ou seja, 20% de 2.400. Eu debito a reserva e credito lá em lucros ou prejuízos acumulados, patrimônio líquido. Eu ficaria fazendo esse lançamento até que 100% da reserva, os 2.000, tivessem sido realizados. Então, essas eram as possibilidades com a reserva de reavaliação. Ou você estornava até dezembro de 2008, ou realizava a reserva. Se fosse o bem tivesse sido vendido, eu realizaria, no momento da venda, 100% desse valor. Debitaria 2.000 aqui, creditaria 2.000 lá. Ok? A questão 1 também fala sobre o diferido. A Lei 6404, no artigo 299, diz assim: os saldos existentes em 2008 no diferido, que por sua natureza não puder ser alocado para outro grupo de contas, esse outro grupo de contas talvez pudesse ser o imobilizado, o intangível, desde que atendessem às exigências do CPC 27, do CPC 4, ou poderá permanecer no ativo, sobre essa classificação. O diferido foi um grupo extinto. O que nós tínhamos no diferido antigamente? As chamadas despesas pré-operacionais, despesas que eu tinha antes de gerar receitas. Quem usava muito isso era laboratório, né? O cara ia lançar um novo produto no mercado, todos os gastos que ele tinha lá antes do lançamento do produto, ele classificava no antigo diferido com o nome de despesa pré-operacional. A partir da 11.638, da 11.941, esse grupo foi extinto. E diz lá a lei que os saldos existentes em 2008, ou você realoca para outra conta, caso isso seja possível, ou você mantém no seu ativo até a sua completa amortização. E se você manter no ativo, ele está sujeito ao teste de recuperabilidade. Como é que eu amortizo isso? Amortizar é gradativamente jogar para resultado. Vou amortizar 10% desse valor. Debito despesa com amortização e credito amortização acumulada. E gradativamente eu vou amortizando esse valor. A questão 1 diz assim, e vamos ler. Na alternativa A reserva de reavaliação tem que, obrigatoriamente, ser estornado à conta do ativo que foi reavaliado. Obrigatoriamente, não. Eu poderia manter até a sua total realização. Alternativa errada. Bora. A companhia que tiver reserva de reavaliação deve, obrigatoriamente, baixar essa reserva contra lucros acumulados. Não. Eu poderia retornar ao bem que foi reavaliado, estornar, ou manter até a sua total realização. C de casa. Apenas as despesas pré-operacionais devem ser classificadas no diferido a partir de 2009. Mentira. O diferido, nós vimos há pouco, ele foi extinto. Alternativa esperança, veja que eu pulei uma. Os saldos do diferido devem ser obrigatoriamente baixados contra lucros acumulados. Não, eu poderia manter até a sua total amortização. A identidade é a alternativa correta. A companhia tem o direito de manter os saldos do diferido existentes em 2008 e proceder normalmente à sua amortização.
É o que está aqui na tela, inclusive. Alternativa D de dado na questão 1. Questão 2, galera. Olha que bonitinho online. Olha, vem tudo pronto, eu não tenho que ficar escrevendo. Questão 2, ele está enfocando a Lei 6404. E ele quer saber qual é a única assertiva que não é verdadeira. Quer saber a alternativa que está errada. Na A, ele fala que as companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela CVM para as companhias abertas. Isso é verdade. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, é quem regulamenta a Bolsa de Valores, é quem regulamenta as sociedades anônimas de capital aberto. Mas se uma empresa de capital fechado quiser obedecer essas normas, pode. Isso está no artigo 177 da 6404. Na B de bola, a companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a 2 milhões, não é obrigada a elaborar a DFC, também é verdadeiro, está no artigo 176. A alternativa C de casa. A legislação atual exige das companhias a elaboração da demonstração dos fluxos de caixa e da demonstração do valor adicionado. Esta última será dispensada se a companhia não for aberta. Também está correta, está lá no artigo 176. Lembrando que o fluxo de caixa, falamos há pouco, tem um outro artigo da lei, para a empresa de capital fechado, tem lá um limite para ela ser obrigada a apresentar a DFC. Acabamos de ver. Na D de dado, a demonstração do valor adicionado deverá indicar, no mínimo, o valor da riqueza gerada pela companhia e sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza. Está corretíssimo, está na literalidade do artigo 188 da Lei 6404. Aí a de esperança está errada, né? Diz assim, o montante do capital circulante líquido. Capital circulante líquido. Antigamente, no artigo 176 da 6404, antes das alterações aí provocadas pela 11.638, pela 11.641, nós tínhamos a exigência da demonstração das origens e aplicações de recursos, a DOAR. Olha que nome bonito, DOAR. Esse demonstrativo foi substituído pela DFC, a demonstração dos fluxos de caixa. E o que a DOAR demonstrava? Demonstrava a variação ocorrida no ano do exercício social do capital circulante líquido da empresa. O que é capital circulante líquido, pessoal? É o ativo circulante menos o passivo circulante. Na verdade, a DOAR era um demonstrativo muito semelhante à DFC, né? A sua forma de elaboração. A DFC, na verdade, demonstra a variação no caixa e equivalentes de caixa. A DOAR demonstrava a variação no ativo circulante e passivo circulante da empresa. Esse demonstrativo foi substituído pela DFC. Quando ele diz aqui que o montante do capital circulante líquido e suas variações do exercício realmente demonstravam, bem como o saldo do ativo e do passivo no início e no final do exercício. Isso está completamente errado. Alternativa E de esperança. Alternativa errada. Tranquilo? Questão 3. Vamos lá para a nossa questão número 3. A captação emitiu debêntures para financiamento de uma nova usina de açúcar. Debêntures é uma forma que eu tenho de pegar dinheiro emprestado no mercado sem ter que recorrer a banco. Coloco esses papéis no mercado e investidores compram esse papel com a garantia que daqui a 10 anos, 5 anos, eu vou recomprar esse papel.
Foram realizados gastos com advogados, consultores e bancos de investimentos no processo de estruturação da emissão e colocação no mercado dessas debêntures. Esses gastos nós chamamos de custo de transação. Fundamentado nas novas normas, referidos gastos, esses custos de transação devem ser registrados como? Questão 3. Custo de transação. Se for uma transação do passivo, pode ser um passivo circulante ou um passivo não circulante. Se for uma transação do passivo, esse custo de transação será também de passivo circulante ou não circulante. Uma conta redutora, retificadora, custo de transação a apropriar. Peguei o empréstimo bancário, passivo circulante, se for de curto prazo, passivo não circulante, se for de longo prazo. E para aprovar o meu cadastro, eu tive um custo nessa transação. Lá no meu passivo, circulante ou não circulante, vai aparecer uma conta redutora, retificadora, custo de transação a apropriar. Por que esse nome a apropriar? Porque esse valor aqui, gradativamente, será contabilizado como despesa. Vai para resultado. Por isso esse nome a apropriar por resultado. Agora veja. Existe custo de transação no patrimônio líquido também. Um exemplo bem simplório. Vou aumentar o capital social da empresa. Emitir ações do capital social da empresa no mercado. E para emitir essas ações, eu tive alguns custos de corretagem, de advogados. Eu tive um custo nessa transação. Veja, como essa transação é de patrimônio líquido, capital social, essa conta, custo de transação, também será de patrimônio líquido, uma conta redutora, retificadora. Perceba que aqui não tem um nome a apropriar. Por quê? Porque isso aqui não vai para resultado. Fica no patrimônio líquido, conta redutora. Se tiver ágio na emissão de ações, eu posso jogar esse valor contra esse ágio, né, que é uma reserva de capital. Caso não tenha, eu posso jogar até contra a conta capital. Não tem um nome a apropriar. Nessa questão desse ágio, ele fala de debêntures. Debêntures são títulos de longo prazo. Emito uma debênture, vou resgatar daqui a 5 anos. Vai aparecer no meu passivo não circulante debêntures a pagar, por exemplo, R$1.000. Digamos que eu tive um custo nessa transação de 100 conto. Como é passivo não circulante, lá no meu passivo não circulante vai aparecer custo de transação a apropriar, uma conta redutora, retificadora. Que é o que ele diz aí na alternativa A, né, galera? Conta redutora do passivo não circulante, exatamente por debênture ser um título de longo prazo. Alternativa A está correta. Tranquilão aí? Questão 4. Que diz assim: em 30/6, determinada empresa incorreu com questão 4. Aquisição de 30% das ações ordinárias da companhia A. Ações ordinárias, 30% do capital votante.
Uma controlada não é, eu teria que ter mais de 50% do votante. Portanto, é uma empresa coligada. São coligadas as empresas quando têm influência, ou se você participa com 20% ou mais do capital votante. Portanto, é uma coligada. Isso será classificado no meu subgrupo investimentos. 2. O desenvolvimento de novos produtos, cujos benefícios econômicos futuros ainda não podem ser demonstrados. A questão aí está te levando a pensar no intangível. Veja, o intangível é um ativo. Um ativo só pode ser reconhecido como ativo quando gerar benefícios econômicos futuros. Estou tendo gastos com o desenvolvimento de novos produtos. Sou um laboratório, né, que usa muito isso aqui. Enquanto eu não tiver certeza que esse novo produto vai me gerar lucro, eu não posso contabilizar no meu intangível. Eu classifico como despesa. Só vai para o intangível quando eu tiver certeza que esse novo produto vai me gerar benefícios econômicos futuros. A partir do momento que eu tiver essa certeza, esses gastos vão para o intangível. Os gastos que eu tive anteriormente, que eu não tinha certeza, serão classificados como despesa. 3. A contratação de uma apólice de seguro contra incêndio de uma fábrica, cuja vigência é para os próximos 12 meses. Eu estou pagando uma despesa antecipadamente. Antecipadamente à sua competência. Nós classificamos isso no ativo circulante como seguros a vencer. 4. Os custos de transação, olha lá, incorridos e pagos, referentes à captação de um empréstimo de longo prazo, vimos há pouco, classificamos como custo de transação a apropriar. É do passivo, é um empréstimo, que ele chamou aí de encargos a apropriar. Alternativa E de esperança. Tranquilão aí, pessoal?